cantadinhas. Preenchi todo o fundo com palha. Espalhei bem. Retirei bem o excesso, não deixei tinta acumulada. E vou espalhando para ficar bem uniforme. Agora, nesse momento, ó, eu vou trocar de pincel. Então, eu vou pegar um pincelzinho chato, que você pode usar aí aquele que você goste, da tua preferência. Aí, eu vou pegar a segunda cor intermediária, que no caso aqui na minha pintura é o Siena Natural. Esse aqui é um pincel da Condor, é o número 10, lixado e cortado. Vou pegar o Siena puro, dessa vez, no cantinho do pincel, como vocês podem ver. Vou chegar aqui, perto do risco, vou depositar a tinta pertinho do risco e vou espalhando suavemente para fora, fazendo um leve sombreado. Aí pega de novo o cantinho do pincel, aqui na folha, bem aqui nessa entradinha que tem aqui, fazendo a profundidade com o Siena Natural, rebolando, largando o excesso de tinta aqui nessa cavidade e indo para fora, rebolando meu pincel para ficar suave. Se você achar que tá meio seco e de repente precise utilizar o diluente, fica a teu critério. Eu aqui, no meu caso, não tem necessidade de usar mais diluente. De novo, Siena Natural nos cantinhos. Pintando, chegando pertinho da rosa, nas profundidades. Colocando, depositando a tinta bem pertinho do risco e espalhando suavemente para fora. Aí, de novo, de preferência bem nos cantinhos, pego o Siena e vai espalhando para fora, suavemente. Não precisa fazer nessa parte. De preferência, as cavidades mais profundas, tipo as entradinhas aqui na rosa, aqui onde vai ter o corte, aqui, ó, que vai ser o encontro de uma rosa com a outra. Essa parte tá bem de fundo, então, obviamente, essa parte vai ser bem mais escura, porque ela tá toda fechada. A sombra tá lá no fundo. Então, quanto mais escura for a tua tinta, o teu fundo, vai ser mais bonito. Vai fazendo a profundidade com o Siena. Daí, aqui, nesse meinho, deixa eu terminar esse pedacinho aqui pra vocês verem. Espalhando bem pra fora, deixando bem uniforme, rebolando o pincel. Nesse detalhe aqui, vocês podem ver que eu não passei o palha. Eu vou diretamente com o Siena puro, que essa parte aqui tá bem lá no fundo. Com o Siena, aqui assim. E depois, quando a gente voltar fazendo mais profundidade com o marrom, aqui a gente vai pôr também o marrom em cima do Siena aqui, pra ficar mais escuro. Aí aqui, dando sempre preferência para as profundidades maiores. Assim.
O que faz muita diferença é a luz e sombra. Quando a gente tá pintando, seja qualquer tipo de coisa, quando você coloca, se eu fosse colocar simplesmente só o palha, com certeza a minha rosa ela não ia se destacar. Por quê? Porque quando você não coloca um fundo que tipo eleve a tua rosa para cima, ela não vai ficar bonita, ela não vai ficar uma rosa que parece que ela tá levantada, como dizem. Então, se tu colocar, claro, é da tua preferência, de repente se tu queira botar só uma cor, mas ela não vai ficar tão bonita como fazer uma profundidade mais escura, porque isso faz a rosa levantar, dá a sensação que a rosa tá levantada. Então, colocando siena, ainda continuamos com siena nas profundidades mais importantes aqui da folha. Aqui nesse cantinho, aqui. Tá, então, como vocês podem ver, a gente já preencheu tudo com siena. Aqui, depósito de tinta, aqui somente a sujeirinha do pincel, pra ficar suave, pra não ficar uma pintura muito carregada, aquele excesso de tinta acumulado que fica muito feio. Agora, nós vamos pegar um pouquinho do marrom, da mesma forma, no cantinho do pincel, como vocês podem ver, ó. Então, tu não vai dar profundidade com o marrom em todas as partes aqui. Tu só vai dar, principalmente nessas bem profundidades aqui. Então, tu não vai sair pra fora como tu saiu com o siena. Vai sair bem menos. Só vai dar um pouquinho mais de volume pra rosa. Aqui, aqui, ó, pra dar uma escurecidinha maior, espalha bem, vem com o marrom de novo, aqui nessa profundidadezinha, pouquinha tinta no pincel, aqui não necessariamente precisa usar diluente, porque geralmente já tá molhado com outra tinta de baixo. Não precisa. Aí, vamos vir com o marrom aqui, ó, nessa profundidade. Tenta fazer uma profundidade onde o teu risco fique bem nítido. Procure não passar por cima do risco, porque se passar também não vai ter problema. Mas eu prefiro assim que o risco fique bem nítido, bem retinho, contornos bem definidos. Tenta não passar para dentro da rosa. Claro que quando você colocar outra tinta, ela vai tapar, mas eu acho que fica uma pintura mais limpa, mais bonita, quando você preserva bem o risco. Aqui nesses cantinhos, ó, pouquinha tinta. O marrom é somente para dar mais uma levantada, além do siena. O siena já deu uma levantada, agora o marrom vai dar esse efeito de que a rosa fica mais por cima. Quando vocês pegam a tinta, acho que pegaram muita, tu deposita a tinta e limpa o pincel, que daí não vai ficar muito excesso de tinta. Tá. Terminamos o nosso fundo, como vocês podem ver. Então, recapitulando, a gente fez um fundo com areia, depois fizemos uma profundidade com siena,
E depois reforçamos essa profundidade com o marrom. Eu gostaria de agradecer a todas que me mandaram perguntas e agradecer assim a milhares de pessoas que mandaram mensagens de carinho, de elogios. Eu queria agradecer a todos de coração e dizer assim, ó, que eu faço o meu possível para tentar passar para vocês o que eu sei. Então, o que eu sei, de repente não seja o suficiente, mas é só para tentar ajudar aquelas amigas que de repente não tem condições ou não tem como fazer um curso, pagar um curso que hoje tá caro. Então são dicas que são poucas dicas assim, mas que de repente vão ajudar muito aquela pessoa que não tem essa condição. Claro, quem pode pagar, beleza, eu acho que ajuda muito. Mas quem não pode pagar, eu entendo e sei como é. Então, a gente tenta passar o que a gente sabe para os outros também aprenderem. Então tá, gente, até o próximo vídeo. Tchau, beijo para todas.